Arthur Lira tá morrendo de medo da Polícia Federal. Eu não sei se vocês repararam nisso, mas depois que ele levou aquele enquadro da PF, ele tá quietinho. E o Lula deu uma grande demonstração de poder recentemente diante do Lira. Porque essa viagem do Lula pra Europa é uma demonstração de força. Havia toda uma pressão para a troca no Ministério do Turismo. O Lula deu de ombros essa demanda do Centrão e falou: eu resolvo quando eu voltar. E o Lira ficou em silêncio, porque ele tá morrendo de medo, pessoal. Essa é a verdade. Tem coisa muito pesada envolvendo aquela história dos kits robótica que ainda não foi divulgada. Fora que os filhos do Arthur Lira estão na mira da polícia também, com problemas de corrupção pesadíssimos. É como falamos aqui já, o Lira foi destruído. Você vai colocar nos comentários. Você concorda comigo que o Arthur Lira foi destruído? Essa viagem do Lula à Europa é uma demonstração de força? O Lira tá com medo da PF? Deixa o seu like se você gosta de ver o Lira com medo e se inscreva no canal. Na minha opinião, essa, pelo menos, é a minha opinião, você pode colocar nos comentários. Essa viagem do Lula à Europa, no momento em que ela ocorreu, é uma grande demonstração de força por parte do presidente da República. Muitos falavam que ele estava fraco, que ele estava sendo pressionado pelo Centrão, coisas do tipo que o Lira mandava no governo. Onde está isso? Porque é o seguinte, o Lula viajou para a Europa, vai se encontrar com o Papa Francisco, vai se encontrar também com a primeira-ministra italiana, que é uma extremista e ninguém tá falando nada. Ah, o Lula recebeu Maduro, o Lula recebeu o marciano, o Lula recebeu o cubano, mas cadê a Jovem Pan criticando a viagem do Lula pra Itália, que vai receber a presidência? Ninguém falou absolutamente nada, mas isso é outra história. Só que a questão é que nessa viagem do Lula, várias pendências do Centrão ficaram aqui no Brasil. Como, por exemplo, a troca no Ministério do Turismo, que havia uma urgência imensa, uma cobrança do Centrão, e uma mudança também no Ministério da Saúde. O Lula deu de ombros para essa galera e viajou. E falou o seguinte: eu não tô nem aí para essa pressão de vocês. Eu resolvo quando eu voltar. E o Lira ficou quieto. Muito quieto. A Thaís Oyama explicou para nós qual é o lance do Arthur Lira. Por que que o Lula viajou tranquilo e por que a Polícia Federal calou a boca do Arthur Lira, que há 2 semanas estava fazendo pressão. Tava todo grandão. E nós falamos aqui no canal, alguma coisa vai acontecer com o Lira. O Renan Calheiros já cantou a pedra. Link aqui no card para você ver a data que isso aconteceu. Antes de qualquer operação na Polícia Federal. Antes de qualquer outro jornalista, nós cantamos e fizemos a leitura correta. E depois que houve aquela operação da Polícia Federal, pegando o Luciano Cavalcante com o braço direito do Arthur Lira e potencial laranja dele, pelo menos essa é a minha suspeita, ele ficou quieto. Porque a Thaís Oyama revelou para nós que a busca e apreensão na casa do Luciano Cavalcante recolheu um acervo colossal de informações. E essas informações, mensagens, documentos, a maior parte ainda não foi divulgada. Ou seja, tem muita coisa contra o Arthur Lira que pode ser ainda divulgada e não foi. Então por isso que ele está com essa bola muito baixa. E também tem uma outra questão. Quando essa operação foi deflagrada, olhem só o medo do Lira. O que aconteceu? Os envolvidos da Operação Hefesto, que é o nome dessa operação, eles quiseram trazer essa investigação para o STF. Só que quando caiu no STF, a operação caiu no colo do Luiz Roberto Barroso, que não gosta dessas questões políticas, desse envolvimento político. Então ele é alguém completamente blindado. Bateu o desespero no Arthur Lira, porque a jogada deles deu errado, a esperança acabou se tornando um terror. Aí eles recorreram ao Augusto Aras. O Augusto Aras e a PGR solicitaram o arquivamento, ou pelo menos a suspensão, desse julgamento enquanto o Supremo não der um parecer a respeito de toda essa história, como vai ficar o julgamento, vai ficar no STF ou não. O grande objetivo do Arthur Lira é fazer com que haja uma mudança de ministro do STF, saindo do Luiz Roberto Barroso para alguém que é mais próximo da política. E aí que está a grande questão dele não criticar o Lula. Por quê? O Lula pode ter até 3 vagas no STF para indicar. 3 vagas. O Zanin, depois a Rosa Weber vai acabar aposentando e o próprio Luiz Roberto Barroso pode antecipar a aposentadoria dele. Então o Lula vai ter 3 indicados. A chance do processo do Arthur Lira cair no colo de algum indicado do Lula aumenta muito. Por que que o Arthur Lira vai criar indisposição com o Lula, sendo que ele pode ser julgado no STF justamente por um indicado do Lula? Não vai fazer isso, está arregando. O Arthur Lira arregou completamente. Além disso,
A imprensa já está trazendo várias informações sobre os filhos do Arthur Lira, colocando um alvo na testa deles. Até o momento, nenhuma irregularidade foi apontada envolvendo os filhos do Arthur Lira e os contratos com milionários que um jovem de 23 anos tem com empresas governamentais, com órgãos públicos, contratos milionários. Mas, o site Metrópolis mostrou que a empresa dos filhos do Arthur Lira está alocada em uma sala comercial em Brasília que pertence a um lobista, um dos lobistas mais conhecidos da cidade. E essa empresa de comunicação dos filhos do Arthur Lira tem como sócia a filha do Luciano Cavalcante. A filha do Luciano Cavalcante, ela possui uma relação com uma empresa que vende joias folhadas a ouro e biquínis. Essa empresa, segundo o Rodrigo Rangel, colunista do Metrópolis, está no nome de 2 amigos da filha do Luciano Cavalcante. Olha só, em contato com os donos, com os sócios da empresa, eles falaram pro Rodrigo Rangel assim, olha não, oficialmente ela não é a dona. Essa empresa, ela tá sediada num apartamento, numa kitnet no sudoeste de Brasília. É uma área nobre, mas enfim. Só que ela abriu uma loja física em Ibiza. Em Ibiza. Uma empresa de biquínis, numa kitnet no sudoeste de Brasília, tem uma loja física em Ibiza. Tá com cheiro de mutreta. Tá com cheiro de mutreta. Então, pessoal, toda essa situação de corrupção envolvendo a Lira, a família, enfraquece o presidente da Câmara, fortalece o Lula, principalmente nesse ímpeto do Lira de querer o Ministério da Saúde. O Lula já falou, a Anísia Trindade está fortalecida e nós não vamos tirá-la por enquanto. O Ministério da Saúde, ele é interessante para o Arthur Lira por 3 motivos. O primeiro deles é que é um orçamento gigantesco. O segundo é a capilaridade do Ministério da Saúde, porque eles podem mandar para pronto-socorro, para posto de saúde, para hospital, para ações específicas. Então isso tem uma capilaridade muito grande na hora de distribuir a verba. E é claro que tem uma promoção em troca de votos, porque é muito forte o Ministério da Saúde, é uma demanda da população. Então os deputados, eles querem esse ministério de olho já em 2026. Óbvio. O Arthur Lira está querendo aumentar tanta pressão que ele já, segundo o site O Bastidor, que é um portal de uma fonte não tão confiável como a Metrópolis, como a Folha, como o Globo e afins. O Bastidor falou o seguinte, que o Arthur Lira está propondo uma espécie de consórcio entre partidos no Ministério da Saúde. Porque se ele trouxer mais pessoas ou mais partidos, a pressão em cima do Lula aumenta. E ele está desesperado por poder porque o fim do orçamento secreto afetou demais os deputados. Muito mais os deputados do que os senadores. Por isso que o Pacheco está tranquilo com relação ao fim do orçamento secreto e o Arthur Lira está desesperado. Porque os deputados, eles precisam muito dos seus redutos eleitorais e eles precisam fomentar esses redutos. O orçamento secreto mandava dinheiro direto para esses redutos e eles conseguiam ter mais votos. Eles querem sempre vencer as próximas disputas. E o orçamento secreto ajudava o Arthur Lira nisso tudo. E também os outros deputados. O Senado, a votação é diferente. O Senado é uma votação proporcional. É um que vence, é como se fosse para presidente e governador. Então não importa muito ter o orçamento secreto. Porque, por exemplo, vamos pegar o estado do Rio de Janeiro. Você tem um deputado que ele é muito votado ali em Belford Roxo, por exemplo. Ali, como a Dani do Vaguinho. Em Belford Roxo, ele pode mandar os recursos do orçamento secreto e ele consegue ser vitorioso ali. Mesmo que ele não tenha tantos votos numa outra área do Rio de Janeiro. Sei lá, Teresópolis, por exemplo. Ele consegue. Senadores são diferentes. E é por esse motivo que o Rodrigo Pacheco está tranquilo. E ele tem um outro objetivo. O objetivo do Rodrigo Pacheco é conseguir uma vaga para o STF. Talvez a vaga do Luiz Roberto Barroso. Por isso que ele é um aliado do Lula. E por isso que essas pressões do Arthur Lira, elas deram uma acalmada. Porque, como vocês, a gente já comentou tudo, mais detalhes aqui no card, mas o capital político do Pacheco se deteriorou. A esperança dele é ir pro STF. Então ele vai continuar peitando o Arthur Lira nos bastidores. Se o Lira quiser colocar impeachment na jogada, não vai dar certo. Então o Lira está completamente cercado pelo Senado, está cercado pela Polícia Federal, pelo Judiciário e pelo governo Lula.
ele se destruiu. Mais uma vez, nós estamos tendo provas de que o Arthur Lira, ele não tem todo esse poder, que ele falava que tinha, que a imprensa falava que tinha, nós falamos, ele não tem os mesmos poderes. Ele próprio, como que você sabe disso? Porque você é muito bom? Claro, mas ele próprio havia falado para o Lula, no início do governo, eu não tenho essa força que vocês acham que eu tenho. O Lira falou isso, eu não tenho mais esses votos. Não apostem em mim como era em 2022. Ele deu esse recado. Mas a imprensa não quer ler, a imprensa não quer ver, porque os caras eles só querem ficar criticando o Lula, falando que o Lula é velho, que o Lula é ultrapassado, coisas do tipo. Não fazem o dever de casa, e aí um mero youtuberzinho samba na cara desse pessoal que fica aparecendo na televisão. É uma vergonha.